É isso aí, galera que acompanha o canal. Vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje é sobre distribuição eletrônica de acordo com Linus Pauling. Aqui é o professor Diego. Seja bem-vindo no canal. Vamos lá então. Verificando a aula passada, foi realizada a montagem do diagrama de Linus Pauling. Hoje a gente vai começar a usar ele. Então vamos. Vou apresentar o diagrama novamente para vocês, para quem não conhece. Aí está, o diagrama de Linus Pauling. Ele é organizado em camadas, que nada mais é do que as 7 camadas do átomo, sendo que cada camada suporta uma quantidade específica de orbitais. Consequentemente, cada orbital, segundo Schrödinger, suporta no máximo 2 elétrons, sendo que cada camada tem um ou mais orbitais. Assim, cada camada pode receber aí de 2 até 32 elétrons. Então a primeira camada recebe 2, segunda camada recebe 8, terceira recebe 18, a quarta camada recebe 32, a quinta também recebe 32, a sexta 18 e a sétima camada recebe 2, com algumas exceções que podem receber 8 também. Então vamos lá. Aí está o diagrama com algumas setas. Já ensinei a colocar essas setas na aula passada e agora a gente vai usar ele. Só que para a gente usar o diagrama, fica mais fácil a gente deixar ele na forma de linha. Então eu desmembrei o diagrama e esse mesmo diagrama que você está vendo aí, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, depois 5F14, 6D10. Eu coloquei ele em linha. Veja como ficou melhor para poder fazer a distribuição. Aí está o diagrama em linha. Então, toda aquela ordem que eu acabei de citar está aí organizada em linhas, fica mais fácil de fazer a distribuição. Então, vamos fazer a distribuição do primeiro elemento como exemplo. Eu escolhi o primeiro, o cálcio. O cálcio ele tem número atômico 20, então eu tenho que distribuir 20 elétrons em suas camadas. Então eu comecei 1S2, de acordo com que está o diagrama, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2, já deu 20. Se você somar 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 12, com mais 6 18, mais 2 20. Então a última camada do cálcio é a camada número 4, que a gente chama de camada de valência. A camada de valência pode ser representada pela letra C e pela letra V. Então veja como ficou simples. É só você ir olhando os números que estão na parte de cima dos orbitais e colocando aí e fazendo a distribuição. Então contei até onde dava o 20 e percebi que o 20 dá no 4S2. Vamos dar continuidade, tem mais alguns exemplos. Aí tem exemplo do ferro. O ferro ele é um átomo muito famoso também, forma o elemento químico ferro. O número atômico do ferro é 26, então eu tenho que fazer a distribuição até chegar no 26. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. A gente já sabe que até o 4S2 dá 20 elétrons. Como o ferro é 26 e depois do 4S2, segundo o diagrama, você tem que ir para o 3D10. Só que se você colocar 3D10 vai dar 30 elétrons. Então você não pode colocar 3D10. Então você, em vez de colocar 3D10, você só coloca 3D6. Porque aqui ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, cheguei em 20 elétrons. Quando eu cheguei em 20, ainda falta 6, porque é 26 o número atômico dele. Então, significa que eu tenho que colocar 3D6. Diminuir o número, você pode diminuir. O que você não pode fazer é aumentar. Exemplo, não posso colocar 3D11, 3D12, porque o orbital do tipo D eles contemplam 10 elétrons. São 5 orbitais, cada um contempla 2, então dá 10 no total. Então a distribuição eletrônica do ferro ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4s2, 3d6. Verifique que o 4s2 vem antes do 3d6, mas ele não deixa de ser a camada de valência. Por quê? A camada é o número maior. Então o ferro ele tem como camada de valência a camada número 4, sendo que ele tem 2 elétrons na última camada e esses 2 elétrons estão no orbital S. Espero que você esteja entendendo até aqui. Vou dar mais 2 exemplos. Aí eu tenho o exemplo do sódio, que é o Na, e o exemplo do magnésio, que é o Mg. Na11 e Mg12. Então, fazendo a distribuição do sódio, ele tem que trabalhar até o número 11, ele tem 11 elétrons, então ficou 1s2, 2s2, 2p6, deu 10 já. 2 com 2, dá 4 mais 6, 10. Como deu 10, e o próximo orbital que você vai trabalhar é o S, na terceira camada, você não vai pôr 3s2, você vai colocar 3s1. Por quê? Se você colocar 3s2 dá 12, e o sódio é 11 elétrons. Então a distribuição eletrônica do sódio fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E a camada de valência é de número 3, que nada mais é do que a camada M, porque a camada K, L e M. K, L e M. A camada K é a primeira, a L é a segunda e a terceira é a M. E é a camada de valência porque é a última. Agora veja que engraçado, se fosse o magnésio você poderia colocar 3s2, porque o magnésio tem número atômico 12, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e no final 3s2. Então a camada de valência do magnésio é a de número 3 e ela tem 2 elétrons no orbital S. Então o magnésio tem 2 elétrons na última camada. Espero que você tenha entendido, não tem nada de difícil na hora de fazer a distribuição, desde que você deixe o diagrama na forma em linha, como eu organizei aqui. Isso é critério seu. Você pode fazer também de acordo com as setas, mas a probabilidade de errar é muito grande quando você trabalha com as setas. Aqui fica o meu obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até mais.